Você já parou para pensar que alguém pode estar tentando influenciar suas emoções de forma sutil, sem que você perceba? Neste conteúdo, vamos revelar os 13 comportamentos mais reveladores de manipulação emocional que podem estar afetando sua rotina de maneira quase invisível. Como bem colocou Friedrich Nietzsche, quem é incapaz de mentir não compreende o valor da verdade. A manipulação nem sempre se manifesta como algo agressivo. Muitas vezes, ela se disfarça de cuidado, admiração ou até afeto. Fique tranquilo, porque neste vídeo você vai aprender a identificar esses jogos psicológicos camuflados e, mais importante ainda, entender como lidar com eles de forma inteligente e sem entrar em confrontos diretos. No final, vou compartilhar uma técnica poderosa para neutralizar qualquer tentativa de manipulação, sem precisar levantar a voz. Escreva paz mental se você está pronto para abraçar essa sabedoria e silenciar o barulho na sua mente. E se você curte esse tipo de conteúdo e quer continuar se aprofundando, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Preparado? Então vamos ao que interessa. 1. Te fazem sentir culpado sem razão. Quando a culpa não é sua, mas você a carrega como se fosse. Desde pequenos, nos ensinam que sentir culpa faz parte de sermos responsáveis. Mas o que acontece quando alguém usa essa culpa contra você? Sem perceber, você começa a se questionar, a se sentir em falta sem ter feito nada de errado. A manipulação através da culpa é sutil, mas poderosa. Te controla sem que você note, te faz duvidar de si mesmo e pode acabar minando sua confiança. Alguma vez você já se sentiu culpado por dizer não, por se priorizar ou por fazer algo que te faz feliz? Se sim, pode ser que alguém esteja usando a culpa como uma arma contra você. Imagine esta cena. É sexta-feira à noite e você decide sair com seus amigos. Ao voltar para casa, sua parceiro, te recebe com um distante. Se divertiu enquanto eu fiquei aqui sozinho. Imediatamente uma sensação de culpa te invade. Mas por quê? Você não fez nada de errado, certo? Este é um exemplo claro de como algumas pessoas empregam a culpa como uma ferramenta para influenciar os outros. É uma estratégia sutil, mas danosa, capaz de desgastar sua autoestima e confiança sem que você perceba. Segundo a psicóloga Laura Gomes, fazer outra pessoa se sentir culpada sem justificativa é uma forma de manipulação emocional que busca que a vítima se responsabilize pelos sentimentos do manipulador. Mas como identificar se alguém está tentando te fazer sentir culpado de maneira injusta? Preste atenção em frases como "depois de tudo que eu fiz por você" ou "se você realmente se importasse, não agiria assim". Esses comentários são projetados para semear insegurança e te fazer duvidar de suas próprias decisões. O que talvez você não saiba é que esse tipo de comportamento geralmente se origina na insegurança do próprio manipulador. O especialista em relações pessoais, Javier Martínez, explica: quem recorre constantemente à culpa como método de controle geralmente experimenta baixa autoestima e utiliza essa tática para manter o domínio em suas relações. Agora, como você pode se defender dessa manipulação emocional? O primeiro passo é reconhecer que você não é responsável pelos sentimentos dos outros. Suas ações podem influenciar como as outras pessoas se sentem, mas você não é o guardião das emoções delas. Imagine isto. Você está em uma festa e decide ir embora cedo porque tem um compromisso importante no dia seguinte. Seu amigo te diz: "Você sempre nos abandona. Será que não importamos para você?" Em vez de se desculpar profundamente e ficar mais tempo, você poderia responder: "Entendo que você se sinta decepcionado, mas tenho uma responsabilidade amanhã e preciso descansar. Espero que entenda." Essa resposta assertiva estabelece um limite claro sem cair na armadilha da culpa injustificada. A doutora Ana Lopes, terapeuta familiar, recomenda: pratique a autovalidação de que seus sentimentos e decisões são válidos, mesmo que alguém tente te fazer sentir o contrário. Mas espere, tem mais. A constante exposição a esse tipo de manipulação pode ter efeitos a longo prazo em sua saúde mental. Estudos recentes demonstraram que as pessoas que frequentemente experimentam culpa induzida têm um maior risco de desenvolver ansiedade e depressão. É crucial que você aprenda a identificar e combater essas táticas para proteger seu bem-estar emocional.
E o que acontece se a pessoa que te faz sentir culpado é alguém muito próximo, como um familiar? Nesses casos, estabelecer limites pode ser ainda mais desafiador. O psicólogo Carlos Rodrigues sugere: inicie uma conversa honesta sobre como esses comentários te fazem sentir. Às vezes, as pessoas não são conscientes do impacto de suas palavras e precisam que isso seja apontado. Lembre-se, a culpa pode ser uma emoção saudável quando justificada, mas quando é usada como ferramenta de manipulação, se torna uma arma tóxica. Aprenda a diferenciar entre a culpa legítima e a manipulação emocional. Sua paz mental e sua autoestima te agradecerão. A culpa é uma emoção poderosa, mas você não deve deixar que outros a usem contra você. Na próxima vez que alguém tentar te fazer sentir mal por tomar decisões em favor do seu bem-estar, pare e se pergunte: eu realmente fiz algo de errado ou só estou respondendo às expectativas de alguém? A manipulação emocional perde sua força quando você está consciente dela. Lembre-se, você não é responsável pela felicidade dos outros, mas sim por proteger a sua. Aprenda a diferenciar entre a culpa saudável e a que te impõe. Não carregue o que não te corresponde. Competição desnecessária. Antes de falarmos sobre a competição desnecessária, imagine o seguinte: você está compartilhando uma experiência que te fez sentir orgulhoso. Talvez você conseguiu aprender algo novo, superar um desafio pessoal ou simplesmente desfrutou de um momento especial. Mas em vez de receber uma reação positiva, alguém ao seu redor sente a necessidade de minimizar sua conquista com uma história ainda mais impressionante. Não é só um comentário casual, é um padrão constante. Cada vez que você brilha, eles tentam brilhar mais. Por que algumas pessoas se comportam assim? O que as impulsiona a competir mesmo quando não há uma verdadeira competição? Alguma vez você já notou que alguém no seu entorno sempre tenta se destacar mais que você, inclusive nos detalhes mais insignificantes? Essa atitude pode esconder algo mais profundo do que parece. Pense nesta cena. Você está com amigos e conta com entusiasmo que conseguiu correr 5 quilômetros sem parar. Em vez de se alegrarem por você, alguém responde imediatamente: ah, que bom, eu semana passada corri uma meia maratona. Te parece familiar? Esse tipo de comportamento não só reflete um desejo de sobressair, mas também pode ser sinal de uma rivalidade oculta. A competição desnecessária se manifesta de maneira sutil, mas constante. Pode ir desde tentar sempre ter razão em uma conversa até se esforçar para captar mais atenção que você em qualquer situação. É como se estivessem participando de uma corrida na qual você nem sequer sabia que fazia parte. Mas o que motiva alguém a agir assim? A psicologia sugere que essa necessidade de se impor sobre os demais muitas vezes nasce da insegurança e da baixa autoestima. Quem sente certa aversão a você pode perceber suas conquistas ou sua personalidade como uma ameaça. Em vez de reconhecer esses sentimentos, os transforma em uma competição constante, tentando demonstrar que sempre está um passo à frente. Mas espere, tem mais. Essa atitude competitiva não se limita apenas às conquistas pessoais, pode se estender a aspectos da vida. Se você compra um carro novo, de repente eles precisam de um mais luxuoso. Se você menciona uma viagem que planeja, eles já reservaram uma mais exótica. É como se sua felicidade fosse um desafio pessoal para eles. Você se surpreenderá com o quão longe essa competição pode chegar, inclusive em situações de perda ou dificuldade. Essas pessoas encontrarão a maneira de te superar se você compartilhar uma experiência difícil. Eles terão uma história ainda mais dramática. É como se não pudessem permitir que você tenha o protagonismo, nem sequer nos momentos mais vulneráveis. A ironia de tudo isso é que enquanto tentam demonstrar sua superioridade, na realidade estão revelando sua profunda insegurança. Essa constante necessidade de comparação e superação é desgastante, não só para você, mas também para eles. É um ciclo vicioso de insatisfação e ressentimento que nunca termina. Como você deve agir diante desse sinal? A chave está em não cair no jogo deles. Reconheça as tentativas de competição pelo que são, uma manifestação da própria insegurança deles. Não sinta a necessidade de justificar suas conquistas ou experiências. Seu valor não depende de ser melhor que ninguém. No final do dia, a verdadeira satisfação não vem de se comparar com os demais, mas de crescer no seu próprio ritmo.
Quem vive obcecado em ser melhor que os outros acaba preso em uma corrida sem meta, sempre insatisfeito, sempre inseguro. A melhor resposta diante dessas pessoas é simples. Siga avançando sem olhar para o lado. Você não precisa demonstrar nada a ninguém além de si mesmo. A única competição que realmente importa é a que você tem consigo mesmo. Si alguna vez te has encontrado en relaciones personales que te dejan sintiéndote agotado, manipulado, subestimado o simplemente desconectado de tu verdadero ser, este video es para ti. Desde la perspectiva estoica, entendemos que nuestras relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en nuestro bienestar emocional y espiritual. Por eso, en este video contaremos 7 signos para descubrir a gente malintencionada en tu vida. Es crucial aprender a discernir aquellas conexiones que nos nutren y elevan de aquellas que nos drenan y obstaculizan nuestro crecimiento. Les invito a quedarse hasta el final, donde encontrarán valiosas lecciones para fortalecer todos sus planes frente a cualquier adversidad. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Exploraremos conceptos clave como la virtud, la razón, la aceptación y la imperturbabilidad, y descubriremos cómo podemos utilizarlos como brújula para navegar por las complejidades de las relaciones humanas. Aprenderemos a establecer límites saludables, a comunicarnos con asertividad y a priorizar nuestro bienestar emocional por encima de todo. Antes de comenzar, quiero hacerles una invitación muy especial. El canal Diario Estoico IT ahora tiene un grupo de Telegram. Invito a todos a hacer clic en el primer enlace en la descripción y en los comentarios. Allí recibirán contenido exclusivo, se enterarán de las novedades, recibirán ofertas de nuestros productos y abriré el chat en determinados días para que podamos conversar. Los espero allí. Antes de comenzar quiero contarte esta historia. En la antigua Roma vivía un próspero comerciante llamado Lucius. A pesar de su éxito, Lucius sentía un vacío en su vida. Su amigo más cercano, Marcus, era un hombre carismático y popular, pero también egoísta y manipulador. Marcus a menudo pedía favores a Lucius, aprovechándose de su generosidad. Lucius, influenciado por la filosofía estoica, intentaba ver lo bueno en Marcus, justificando su comportamiento como un simple defecto de carácter. Un día, Lucius sufrió una pérdida financiera significativa. Buscó el apoyo de Marcus, pero este se mostró indiferente e incluso hizo comentarios despectivos sobre la situación de Lucius. En ese momento, Lucius recordó las enseñanzas de Séneca sobre la importancia de rodearse de personas virtuosas. Lucius se dio cuenta de que la amistad con Marcus no lo estaba haciendo mejor persona. A pesar del dolor, decidió distanciarse de Marcus y buscar la compañía de personas que lo inspiraran y lo apoyaran en su camino hacia la virtud. Con el tiempo, Lucius encontró nuevas amistades que lo ayudaron a crecer y a superar la adversidad. Aprendió que, según el estoicismo, la verdadera amistad se basa en el respeto mutuo, la honestidad y el apoyo incondicional. La historia de Lucius nos muestra que a veces, las personas más cercanas a nosotros pueden ser las más tóxicas. El estoicismo nos enseña a identificar estas relaciones y a tener el coraje de alejarnos de ellas, buscando la compañía de aquellos que nos ayuden a vivir una vida más virtuosa y plena. Comencemos. Comentários passivo-agressivos. Imagine entrar em uma sala cheia de gente, trocar sorrisos e ouvir um comentário aparentemente inofensivo que, por alguma razão, deixa um sabor amargo na sua mente. Não foi um insulto direto, mas tampouco um elogio sincero. Essa é a natureza do comentário passivo-agressivo, uma frase vestida de cortesia, mas carregada de intenções ocultas. Em nossa vida cotidiana, enfrentamos esse tipo de comunicação mais vezes do que acreditamos, e muitas vezes, sem perceber, caímos em seu jogo. Alguma vez você já sentiu que certos comentários, ainda que pareçam brincadeiras, deixam uma sensação incômoda? As frases passivo-agressivas são como dardos disfarçados de cumprimentos. À primeira vista podem parecer inofensivas, mas seu verdadeiro propósito é desvalorizar sem deixar rastros evidentes. Vamos dar um exemplo. Você acabou de concluir um projeto no trabalho e um colega com um sorriso nos lábios te diz: "Nossa, até que enfim algo bem feito." Nota o veneno oculto?
Esse tipo de comentário mascara críticas sob uma falsa admiração, convertendo o que deveria ser um elogio em uma sutil punhalada. O que leva alguém a se comunicar dessa maneira? A psicologia sugere que muitas pessoas recorrem à passivo-agressividade porque têm dificuldades para expressar seu mal-estar de forma aberta. Em vez de enfrentar suas emoções diretamente, as liberam em pequenas doses disfarçadas de ironia ou sarcasmo. O curioso é que essas frases podem adotar muitas formas. Um clássico é: "Ah, claro, você sempre tão impecável", uma tentativa de minimizar qualquer conquista. Ou talvez você escute algo como: "Que surpresa que tenha dado certo para você". Swing, uma suposta felicitação que na realidade deixa transparecer uma baixa expectativa sobre suas capacidades. Agora, o impacto desses comentários pode ser devastador. Imagine que a cada dia você recebe uma pequena dose de veneno emocional. No início, você mal percebe, mas com o tempo, sua autoestima começa a se desgastar como uma rocha golpeada constantemente pelas ondas do mar. Você começa a duvidar de si mesmo, de suas capacidades, inclusive de sua percepção da realidade. E como você pode se proteger desse ataque sutil? A chave está na assertividade. Quando alguém te lança um desses dardos verbais, você pode responder com calma: "O que você quer dizer exatamente com isso?" Essa simples pergunta obriga a outra pessoa a enfrentar a verdadeira intenção por trás de suas palavras. Estabelecer limites claros é fundamental. Você pode dizer algo como: "Aprecio o humor, mas esse comentário me faz sentir menosprezado. Preferiria que você falasse diretamente comigo se tiver algum problema comigo." Essa resposta não só demonstra sua inteligência emocional, mas também abre a porta para uma comunicação mais honesta e saudável. Em última instância, o poder de um comentário passivo-agressivo não reside em quem o lança, mas em quem o recebe. Se você aprende a detectá-lo e a responder com firmeza e clareza, você tira seu efeito danoso. Não se trata de entrar em um jogo de respostas mordazes nem de rebaixar seu nível, mas de reafirmar seu valor e deixar claro que você não aceitará a desvalorização disfarçada. A comunicação deve ser uma ponte, não um campo de batalha disfarçado de cortesia. 4. Você sente que sempre tem que se esforçar para ser aceito. Há uma grande diferença entre crescer junto com alguém e sentir que você deve mudar para ser aceito. Em uma relação saudável, o crescimento é natural, surge do apoio mútuo e do desejo genuíno de melhorar. Mas quando constantemente você se sente avaliado, quando cada erro parece uma falha imperdoável e cada acerto é visto como o mínimo esperado, é sinal de que algo não está bem. É realmente amor se te faz sentir insuficiente? Imagine estar em uma relação na qual você sempre sente que deve provar seu valor, como se cada conversa fosse um exame no qual você nunca alcança a nota suficiente. Te parece familiar? Essa situação é especialmente danosa, porque com frequência se disfarça de exigência positiva ou de uma tentativa de te ajudar a melhorar. No entanto, na realidade, te mantém preso em um estado constante de tensão, se esforçando para obter a validação de alguém que, em teoria, deveria te valorizar sem condições. Em qualquer vínculo saudável, seja uma amizade, uma relação amorosa ou familiar, deve existir uma base de aceitação genuína. Você não deveria sentir que necessita justificar quem você é ou fazer méritos para ser querido. No entanto, quando alguém oculta ressentimento ou rejeição a você, te coloca em uma dinâmica onde você sempre parece estar à prova. Esse tipo de comportamento pode se manifestar de muitas maneiras. Pode ser que você sinta que, por mais que se esforce, suas conquistas nunca são suficientes aos olhos dessa pessoa. Ou talvez perceba que essa pessoa te compara constantemente com outros, te fazendo sentir que jamais está à altura. Em casos mais extremos, você poderia notar que sua presença na vida dela parece depender de quanto você cumpre com expectativas arbitrárias. 5. Não te defendem quando alguém mais te ataca. Se alguém atacasse injustamente um ente querido seu na sua frente, você o defenderia? Provavelmente sim. Agora se pergunte: essa mesma lealdade existe nas pessoas que te rodeiam? Lembre da última vez que alguém te atacou verbalmente em público. Quem ficou do seu lado? Quem preferiu ficar em silêncio? E o mais revelador, quem aproveitou para se somar às críticas? Essas situações atuam como um filtro natural,
separando quem realmente te apoia daqueles que só fingem estar do seu lado. Os amigos verdadeiros são um escudo em tempos difíceis, enquanto os falsos podem se converter em uma punhalada inesperada. Mas o que há por trás dessas reações? A psicologia nos sugere algumas razões. Frequentemente, quem não te defende está lidando com seus próprios medos e inseguranças. Temem que, ao te apoiar, eles mesmos se tornem o próximo alvo. É como se presenciassem alguém a ponto de cair de uma cadeira em uma festa e, em vez de ajudar, fingissem não ter visto nada para evitar chamar a atenção. No entanto, é um erro pensar que o silêncio equivale à neutralidade, como bem assinalou Martin Luther King Jr. No final, não nos lembraremos das palavras de nossos inimigos, mas do silêncio de nossos amigos. E quanta verdade há nisso! Não intervir diante de uma injustiça é uma forma de cumplicidade. É como presenciar um roubo e não fazer nada. Pode ser que você não seja o ladrão, mas tampouco é inocente. Você se surpreenderá ao saber que esse comportamento tem um nome. Se chama efeito espectador. É um fenômeno psicológico onde as pessoas são menos propensas a oferecer ajuda quando há outros presentes. Te soa familiar? É como se todos pensassem, alguém mais fará isso, e no final ninguém faz nada. Mas espere, tem mais. Algumas pessoas não só ficam caladas, mas se somam às críticas. Isso é ainda pior. É como se um bombeiro, em vez de apagar o fogo, decidisse jogar mais gasolina. Por que fazem isso? Às vezes é por inveja, outras vezes por insegurança, e em alguns casos, simplesmente porque nunca foram realmente seus amigos. E o que você pode fazer a respeito? Primeiro, observe. Preste atenção em quem são os que ficam calados ou se unem às críticas. Segundo, comunique. Fale com eles em particular e pergunte por que agiram assim. As respostas deles te dirão muito sobre a verdadeira lealdade deles. E terceiro, decida. Se alguém consistentemente te deixa sozinho em momentos difíceis, talvez seja a hora de reconsiderar essa amizade. Lembre-se, se rodear de pessoas que te apoiem não é um luxo, é uma necessidade. Como disse Jim Rohn, você é a média das 5 pessoas com as quais mais tempo passa. Então escolha sabiamente. Busque amigos que sejam como guarda-chuvas na chuva, não como sombrinhas que viram com o vento. No final do dia, a vida é como um barco em alto mar. Quando as águas são tranquilas, muitos estarão a bordo, desfrutando da viagem. Mas quando chega a tempestade, aí é quando você vê quem rema ao seu lado e quem simplesmente pula, ou pior ainda, abre buracos no casco. A pergunta é, com quem você está navegando? Crueldad. En el complejo tapiz de la naturaleza humana, encontramos una amplia gama de comportamientos, algunos nobles y virtuosos, otros perturbadores y destructivos. El estoicismo, con su enfoque en la razón, la virtud y la búsqueda de la felicidad a través de la vida en armonía con la naturaleza, nos ofrece una lente valiosa para comprender y abordar estos comportamientos. Dentro de este espectro, existen individuos cuya conducta se caracteriza por una abierta crueldad y una aparente satisfacción derivada del sufrimiento ajeno. Estas personas pueden manifestar su maldad a través de agresiones verbales o físicas, humillaciones públicas, manipulación emocional e incluso actos de violencia. Su falta de empatía, esa capacidad fundamental para comprender y compartir los sentimientos de los demás, es evidente en su indiferencia ante el dolor que causan. Desde la perspectiva estoica, esta conducta es una clara manifestación de lo que ellos denominaban vicio o pasión. Los estoicos creían que las pasiones, como la ira, el odio, la envidia y el deseo desmedido, eran emociones irracionales que nublaban el juicio y alejaban al individuo de la virtud. Estas pasiones, cuando no se controlan, pueden llevar a acciones dañinas y destructivas, tanto para uno mismo como para los demás. La crueldad intencional, el deleite en el sufrimiento ajeno, es una manifestación extrema de estas pasiones descontroladas. Es un alejamiento de la razón y la virtud, una negación de la humanidad compartida que nos une a todos. Los estoicos argumentaban que la verdadera felicidad no se encuentra en la satisfacción de deseos egoístas o en la imposición de la voluntad sobre los demás, sino en el cultivo de la virtud y la vida en armonía con la naturaleza. Para los estoicos, la virtud no era simplemente una cuestión de moralidad abstracta,
sino una forma de vida práctica que conducía a la eudaimonia, un estado de florecimiento humano y felicidad genuina. La eudaimonia se lograba a través del cultivo de las 4 virtudes cardinales: sabiduría o prudencia, justicia, coraje y templanza. Una persona que se deleita en el sufrimiento ajeno está claramente fallando en estas virtudes. Carece de sabiduría, ya que no comprende la verdadera naturaleza de la felicidad ni las consecuencias de sus acciones. Carece de justicia, ya que no respeta los derechos y la dignidad de los demás. Carece de coraje, ya que su crueldad se deriva a menudo del miedo y la inseguridad. Y carece de templanza, ya que no puede controlar sus impulsos destructivos. Desde la perspectiva estoica, estas personas, a pesar de su aparente poder y control, son en realidad profundamente infelices. Están atrapadas en un ciclo de vicio y sufrimiento, incapaces de experimentar la verdadera paz y alegría que provienen de vivir una vida virtuosa. En el ámbito laboral, podemos encontrarnos con individuos cuya conducta se asemeja a la de un depredador, acechando y buscando oportunidades para infligir daño emocional. Piensa en ese compañero de trabajo que, en lugar de fomentar un ambiente de colaboración y respeto, se deleita en hacer comentarios maliciosos y humillantes frente a otros. No duda en señalar tus defectos de manera cruel y exagerada, o en ridiculizar tus ideas durante las reuniones, no con la intención de ofrecer una crítica constructiva, sino con el único propósito de socavar tu confianza y desmoralizarte. Este tipo de comportamiento, profundamente arraigado en la malicia y la falta de empatía, no solo afecta a la víctima directa, sino que también tiene un impacto devastador en todo el entorno laboral. Crea un clima de miedo y desconfianza, donde las personas se sienten inseguras y temerosas de expresarse libremente. La creatividad se sofoca, la productividad disminuye y la moral del grupo se hunde. En el ámbito personal, podemos encontrar ejemplos similares de crueldad disfrazada de amistad. Considera a ese amigo que, a pesar de conocer tus inseguridades y vulnerabilidades, no duda en hacer bromas, hirientes sobre ellas. Pueden burlarse de algo que compartiste en confianza, exponiéndote al ridículo y la humillación. Lo más preocupante es que, al presenciar tu dolor, parecen disfrutar de él, como si tu sufrimiento fuera una fuente de entretenimiento. Esta falta de empatía, esta incapacidad para ponerse en el lugar del otro y comprender su dolor, es un rasgo distintivo de las personas crueles. 6. Sorrisos vazios. Alguma vez você já sentiu que sorriso, em vez de te confortar, te deixa uma estranha sensação de vazio? Como se por trás desse gesto amável houvesse muro invisível que impede qualquer conexão real. Sorriso que não ilumina os olhos, que parece mecânico, que parece cumprir com uma obrigação social mais do que com um impulso genuíno. É recordatório de que nem tudo que brilha é sincero e que, às vezes, a maior distância entre duas pessoas não é física, mas emocional. Gostamos de pensar que sorriso é símbolo universal de felicidade, mas a verdade é que nem todos nascem do mesmo lugar. Alguns brotam da alegria autêntica, outros do mero costume, e muitos mais da necessidade de ocultar o que realmente se sente. Em um mundo onde a aparência muitas vezes pesa mais que a autenticidade, os sorrisos vazios são sinal de advertência. Nos ensinam a lê-los como sinônimo de bem-estar, quando na realidade podem ser máscaras que ocultam tristeza, cansaço ou inclusive indiferença. Desde pequenos nos inculcam que sorrir é gesto de boa educação, símbolo de amabilidade e respeito. Mas com o tempo, esse ensinamento se converte em uma ferramenta para a sobrevivência social. Aprendemos a sorrir quando estamos incômodos, quando não queremos falar, quando sentimos pressão para nos encaixarmos. O sorriso deixa de ser reflexo da alma para se converter em escudo. Mas o que acontece quando nos acostumamos tanto a sorrir, que deixamos de reconhecer nossos próprios sentimentos? Quando a cortesia se converte em uma jaula, em uma barreira entre o que mostramos e o que realmente sentimos. Talvez seja momento de repensarmos o que há por trás de cada sorriso que damos e recebemos. Não para desconfiar deles, mas para recordar que a verdadeira conexão não se constrói com gestos vazios, mas com autenticidade. Com certeza você sabe a que me refiro. Esse sorriso que parece mais uma formalidade do que gesto sincero de afeto.
Pois bem, isto poderia ser um sinal de que essa pessoa oculta seus verdadeiros sentimentos e, em vez de expressá-los abertamente, os disfarça por trás de um sorriso vazio. O sorriso é uma das expressões mais universais que existem. Todos a utilizamos e a interpretamos de maneira quase instintiva. No entanto, alguma vez você já se perguntou o quão revelador pode ser um simples sorriso sobre o que realmente sente alguém? Quando uma pessoa está genuinamente feliz ou contente de te ver, seu sorriso se reflete em seus olhos. Aqui é onde entra em jogo um aspecto fascinante. Um sorriso autêntico não só move os lábios, mas também envolve os músculos ao redor dos olhos, e isto foi amplamente estudado no campo da psicologia. O reconhecido psicólogo Paul Ekman identificou 2 tipos principais de sorrisos: o sorriso de Duchenne, autêntico, e o sorriso não Duchenne, falso. O primeiro se caracteriza pela ativação dos músculos que rodeiam os olhos, formando essas pequenas rugas conhecidas como pés de galinha, o que transmite uma calidez genuína. Em contraste, o sorriso não Duchenne só envolve os lábios e geralmente é utilizado para ocultar emoções como o incômodo, o desagrado ou inclusive a hostilidade. Mas como você pode identificar se alguém está te dando um sorriso fingido? Observe sua linguagem corporal. Um sorriso sem autenticidade geralmente vem acompanhado de outros sinais sutis: uma postura rígida, olhar evasivo ou um tom de voz carente de entusiasmo. Se o sorriso de alguém te deixa com uma sensação estranha ou distante, é possível que não seja tão sincero como parece. Te convido a refletir sobre este ponto. Muitas vezes, as pessoas não se sentem confortáveis confrontando diretamente suas emoções ou problemas. Em vez de serem honestas e falarem, recorrem a esses sorrisos vazios para manter uma aparência de cordialidade. Mas essa aparência está muito longe da realidade do que realmente sentem. Em vez de confrontar o problema ou expressar o que realmente pensam, escolhem esconder seus sentimentos por trás de um falso sorriso. E o que você pode fazer com essa informação? Meu conselho é que você não ignore esse tipo de sinais. A comunicação não verbal, como os sorrisos vazios, pode te dizer muito mais sobre o que essa pessoa realmente sente. Se os sorrisos vazios se repetem com frequência, é provável que haja algo mais em jogo. Talvez seja momento de ser mais consciente de como você se sente com essa pessoa, e se você considerar necessário, falar sobre como as ações ou comportamentos dela te afetam. Lembre-se da famosa citação de Albert Einstein: a paz não se pode manter com um sorriso falso, mas sim com uma atitude genuína. Que uma pessoa te sorria assim, sem mostrar verdadeiro interesse, é um claro indício de desconexão. A autenticidade é chave em qualquer relação, e se você começa a notar esses sorrisos vazios, pode ser hora de questionar o que realmente está acontecendo por trás dessa expressão. O custo dos sorrisos falsos. Cada sorriso vazio é uma mensagem silenciosa que revela uma verdade incômoda. Algo não está bem. Ainda que os sorrisos falsos possam passar despercebidos, no fundo nos falam de desconexão, de dissonância entre o que se mostra e o que realmente se sente. Ignorar o que nossa intuição nos sussurra quando percebemos essa falsidade pode nos levar a manter relações superficiais, onde o verdadeiro bem-estar não encontra espaço para florescer. Mais além das aparências, a vida é muito curta para se rodear de gestos vazios e conexões superficiais. Não se conforme com sorrisos que só mascaram um vazio emocional. A autenticidade é o que realmente nutre as relações e nos permite crescer juntos. Não se perca no mar da aparência. Aprecie as conexões genuínas que aportam valor real à sua vida. Rodeie-se de pessoas que te olham nos olhos com sinceridade, não com um sorriso que oculta o que realmente sentem. O poder de um sorriso genuíno. A autenticidade é a base de qualquer relação significativa. Um sorriso sincero tem o poder de iluminar um dia e de construir pontes onde antes havia distâncias. Se você detecta muitos sorrisos vazios ao seu redor, talvez seja o momento de se perguntar que tipo de vínculos você está cultivando. Não deixe que o medo ou a necessidade de se encaixar te faça tolerar o superficial. É o momento de alinhar suas relações com o real, o profundo e o autêntico. Só assim você poderá conectar verdadeiramente com os demais e consigo mesmo. 7. Te minimizam constantemente. Alguma vez você já sentiu que,
Não importa o quanto você se esforce, alguém sempre encontra a forma de te fazer sentir pequeno, como se suas conquistas fossem insignificantes ou seus esforços nunca fossem suficientes. Essa atitude pode ser sutil, disfarçada de críticas construtivas ou brincadeiras, mas com o tempo, deixa uma marca profunda em sua confiança e autoestima. Não se trata só de palavras. É uma forma de manipulação que pode fazer com que você questione seu próprio valor. Mas por que algumas pessoas sentem a necessidade de minimizar os demais? E mais importante ainda, como você pode se proteger desse tipo de comportamento? Especialistas como Albert Ellis, fundador da terapia racional emotiva comportamental, assinalaram que esse tipo de conduta pode impactar profundamente a autoestima de quem a sofre, gerando dúvidas sobre o próprio valor. Um exemplo comum é quando você compartilha um sucesso e recebe respostas como "não é para tanto" ou "isso é o melhor que você pode fazer". Ainda que possam parecer comentários inofensivos, com o tempo podem minar sua confiança e te fazer questionar sua valia. É crucial compreender que esse comportamento geralmente provém de pessoas com inseguranças profundas. Quem tenta te menosprezar frequentemente reflete suas próprias frustrações em você. Necessitam diminuir os demais para se sentirem melhor consigo mesmos, utilizando este mecanismo como uma barreira para ocultar suas próprias vulnerabilidades. Imagine uma pessoa de sucesso, como um empresário bem-sucedido que construiu seu próprio império. Você acha que essa pessoa, alguém que trabalhou duro e alcançou metas importantes, perderia tempo criticando ou minimizando outra pessoa que tenta iniciar um pequeno negócio ou que compartilha uma ideia nova? O mais provável é que essa pessoa te ajudaria, te daria conselhos ou, inclusive, te apoiaria em seus esforços. As pessoas seguras de si mesmas não se sentem ameaçadas pelas conquistas dos demais. Ao contrário, se sentem inspiradas e buscam oportunidades para apoiar. Se alguém constantemente te minimiza, é importante recordar que isto não reflete nada sobre você, mas sim sobre as próprias limitações dessa pessoa. Em vez de ceder a esses comentários desdenhosos, o melhor é fortalecer sua autoestima e reafirmar seu valor. Uma forma de fazer isso é responder de maneira tranquila e assertiva. Entendo que você não veja o que eu fiz da mesma maneira, mas para mim isto é importante, e isso é o que conta. O mais valioso é ter claro que ninguém que esteja acima de você em termos de sucesso ou crescimento pessoal perderá tempo te criticando. Pelo contrário, essas pessoas buscam te apoiar e te ajudar a melhorar. Se uma pessoa te minimiza constantemente, é um sinal claro de que a insegurança dela está se refletindo em você. 8. Te tratam como um recurso, não como uma pessoa. Todos já estivemos aí, respondendo uma mensagem de alguém que só aparece quando precisa de algo, nos dando conta tarde demais de que nunca pergunta como estamos, que não há reciprocidade. Como chegamos a este ponto? Mais importante ainda, como saímos dele? Quando alguém te percebe como uma ferramenta em vez de como uma pessoa, você está em uma situação arriscada. É como se você fosse um dispensador emocional. Te buscam só quando necessitam de algo, mas desaparecem assim que você não tem mais nada a oferecer. Esse comportamento revela que não valorizam quem você é, mas unicamente o que você pode proporcionar a eles. Como você pode detectar essa dinâmica? Observe os padrões de interação. Se só te contatam quando precisam de um favor e somem quando é você quem necessita de apoio, é um sinal claro. É como se você tivesse um amigo invisível que só se manifesta quando lhe convém. Mas isto não se trata só de favores ocasionais. Falamos de um ciclo repetitivo no qual suas necessidades ficam fora da equação. É como se você fosse um personagem secundário na história da vida deles, aparecendo só quando o roteiro manda. Te parece familiar? Pense nisto. Você atravessa um momento difícil e busca desabafar com essa pessoa, mas ela sempre está muito ocupada. No entanto, quando precisa que você lhe faça um favor, como ajudar em uma mudança ou emprestar dinheiro, de repente ela tem todo o tempo do mundo para você. Coincidência? Não parece. Esse tipo de comportamento pode ser devastador para sua autoestima. Te faz sentir usado, descartável, como se seu valor estivesse ligado unicamente à sua utilidade. É uma forma sutil, mas poderosa, de manipulação emocional que pode te desgastar lentamente. Essa atitude não só afeta seu bem-estar emocional, mas também pode impactar em sua vida profissional e pessoal.
Imagine que constantemente você adia algo seu por causa dessa pessoa. Com o tempo, você poderia se encontrar esgotado, frustrado e ressentido. E o que dizer do seu crescimento pessoal? Quando alguém só te vê como um recurso, não está interessado em seu desenvolvimento ou em seus sonhos. É como se te mantivessem em uma caixa, te tirando só quando precisa. Isto pode frear seu progresso e limitar suas oportunidades de crescimento. Esse comportamento também cria um vazio emocional, porque no final, você se dá conta de que essa pessoa não está interessada em você como indivíduo. Não celebram suas conquistas, não te apoiam em seus desafios pessoais, nem te oferecem um espaço para compartilhar suas próprias experiências. É como se você sempre estivesse no modo serviço, mas nunca como alguém que merece ser escutado, apoiado ou valorizado por si mesmo. É importante reconhecer este padrão e tomar consciência de como ele te faz sentir. Se você se encontra constantemente esgotado, com a sensação de estar dando mais do que recebe, é hora de pôr limites. Seu tempo, sua energia e seu bem-estar valem muito mais do que ser um simples recurso para outros. No final, ser tratado como uma pessoa com respeito e consideração deve ser a norma, não a exceção. Ausencia de remordimiento. La falta de remordimiento es una característica distintiva de las personas que actúan con maldad. No experimentan el peso de la culpa ni el remordimiento por el daño que causan a los demás. Esta ausencia de conciencia moral es un reflejo de su desconexión con la virtud y la razón, principios fundamentales del estoicismo. En la filosofía estoica, la virtud se considera el bien supremo y la única fuente de verdadera felicidad. Las virtudes cardinales, como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza, guían nuestras acciones y nos permiten vivir en armonía con la naturaleza y con los demás. Una persona que carece de remordimiento está actuando en contra de estas virtudes, priorizando sus propios deseos egoístas sobre el bienestar de los demás. La falta de remordimiento también puede manifestarse en la incapacidad de reconocer el impacto negativo de sus acciones. Estas personas pueden minimizar o justificar su comportamiento, culpando a otros o a las circunstancias por sus propias decisiones. Esta negación de la responsabilidad es una forma de autoengaño que les impide aprender de sus errores y crecer como personas. Cuando se les confronta por su comportamiento, las personas malvadas a menudo recurren a la manipulación para desviar la atención de sus propias faltas. Pueden intentar hacerte dudar de tu percepción de la realidad, sembrando semillas de duda y confusión. Esta táctica, conocida como gaslighting, es una forma de abuso emocional que puede tener graves consecuencias para la autoestima y el bienestar de la víctima. Desde una perspectiva estoica, la falta de remordimiento y la tendencia a la manipulación son síntomas de una profunda desconexión con la razón y la virtud. Estas personas están atrapadas en un ciclo de egoísmo y autoengaño, incapaces de ver el daño que causan a sí mismos y a los demás. El estoicismo nos enseña que no debemos permitir que estas personas nos manipulen o nos hagan dudar de nuestra propia percepción de la realidad. Debemos confiar en nuestra razón y en nuestro sentido de la justicia, y no permitir que la maldad de otros nos desvíe de nuestro camino hacia la virtud. Al mismo tiempo, el estoicismo también nos enseña a no juzgar a estas personas con dureza. Debemos recordar que su comportamiento es un reflejo de su propio sufrimiento y confusión interna. Aunque no debemos tolerar su maldad, podemos tratar de comprender sus motivaciones y ofrecerles compasión, siempre y cuando no pongamos en riesgo nuestro propio bienestar. En el entorno laboral, podemos encontrarnos con individuos que parecen carecer por completo de brújula moral. Imagina a ese colega que, sin pestañear, se atribuye el mérito de tu arduo trabajo, robándote el reconocimiento que mereces. Cuando lo confrontas, en lugar de mostrar arrepentimiento o reconocer su error, intenta justificar sus acciones con excusas vacías y manipuladoras. Te dice que no lo habrías logrado sin su ayuda, que solo te estaba dando un empujón para que brillaras, o incluso que estabas exagerando tu contribución. Este tipo de comportamiento, caracterizado por la ausencia de remordimiento y la tendencia a la manipulación, es un claro indicio de un carácter profundamente egoísta y carente de empatía. Estas personas no tienen reparos en aprovecharse del trabajo de los demás para su propio beneficio,
sin importar el daño emocional que causen. Su falta de consideración por los sentimientos y logros de los demás revela una preocupante desconexión con los valores fundamentales de respeto y justicia. En el ámbito personal, también podemos encontrar ejemplos de personas que actúan sin remordimiento y utilizan la manipulación para evadir la responsabilidad de sus acciones. Considera a ese amigo que constantemente hace comentarios maliciosos o hirientes, disfrazándolos de bromas inofensivas. Cuando intentas expresar cómo te afectan esos comentarios, en lugar de disculparse o intentar comprender tu perspectiva, se ríe de ti y te acusa de ser demasiado sensible ou de exagerar. 9. Difundem rumores ou falam mal de você pelas costas. Alguma vez você já sentiu que sua imagem perante os demais se desmorona sem entender a razão? Os rumores e as fofocas podem ser um veneno silencioso que erode sua reputação sem que sequer você perceba. Imagine que suas palavras e ações são como sementes. Quando caem em mãos de alguém que te aprecia, germinam em relatos positivos sobre você. Mas se chegam a alguém que guarda ressentimento, essas mesmas sementes podem se converter em comentários mal intencionados que se propagam como erva daninha. Os rumores têm um impacto devastador, porque podem distorcer a percepção que os demais têm de você sem que você tenha a oportunidade de se defender. Como dizia Sócrates, para construir uma boa reputação, primeiro é preciso ser aquilo que queremos aparentar. No entanto, quando alguém espalha fofocas sobre você, o objetivo dessa pessoa é danificar a imagem que você construiu com esforço. Como saber se estão falando mal de você? Observe as mudanças sutis na atitude de quem te rodeia. Você nota olhares de soslaio ou silêncios incômodos quando você se aproxima. Você sente que certas conversas se interrompem abruptamente com sua chegada? Estes podem ser sinais de que estão sendo difundidos comentários pelas suas costas. Outro indício claro é quando informação pessoal que você só compartilhou com um grupo reduzido começa a ser de conhecimento geral. Se alguma vez você se perguntar como é que isto se soube, Srenia pode ser um sinal de que alguém está divulgando detalhes da sua vida sem seu consentimento. Os rumores não só afetam sua reputação, também podem ter um impacto significativo em seu bem-estar emocional. Estudos em psicologia social demonstraram que ser vítima de rumores pode levar a sentimentos de ansiedade, depressão e isolamento social. É como se te tirassem o oxigênio emocional necessário para prosperar em suas relações. Você se surpreenderá com o que revelam as pesquisas sobre o poder dos rumores. Um estudo realizado pela Universidade da Califórnia encontrou que os rumores negativos se propagam 33% mais rápido que os positivos. Isto significa que uma mentira sobre você pode dar a volta em seu círculo social antes que você tenha a oportunidade de contar sua versão da história. O que você pode fazer para se proteger desse ataque silencioso? A chave está na comunicação assertiva e na autoproteção emocional. Não tenha medo de confrontar os rumores de frente. Como aconselhava o filósofo estoico Marco Aurélio, a melhor maneira de se defender é não se parecer com o atacante. Em vez de reagir com ira ou frustração, responda com calma e clareza. Aborde os rumores diretamente com as pessoas envolvidas, expondo sua verdade sem atacar. Essa atitude não só pode deter a propagação de rumores, mas também demonstra sua integridade e fortaleza de caráter. Lembre-se, as palavras têm poder tanto para ferir como para curar. Como disse a poetisa Maya Angelou, as palavras são coisas. Creio que entram nas paredes, em seu estofado, em sua roupa e finalmente em você. Não permita que as palavras negativas de outros se arraiguem em seu ser. As relações devem ser caminhos de mão dupla, não autoestradas de mão única. Não se trata de fechar as portas aos demais, mas de se assegurar de que quem entra em sua vida o faça com respeito, com intenção e com a mesma disposição de dar que de receber. No final, você merece se rodear de pessoas que te valorizem por ser você, não só pelo que você pode oferecer a elas. A inveja tem sido, desde tempos imemoriais, um motor silencioso por trás de muitos rumores. Em sua essência, a inveja nasce da comparação e da insatisfação consigo mesmo. Quem inveja outro não só reconhece o que o outro tem, mas que, ao mesmo tempo, sente a impossibilidade de alcançar isso.
Nesse vazio entre desejo e frustração, surge o rumor como uma ferramenta de nivelamento. Se a inveja não pode obter o que o outro tem, então tentará destruí-lo, rebaixando-o através de palavras que semeiem dúvida e suspeita. Os rumores afetam não só a percepção dos demais, mas a relação que uma pessoa tem consigo mesma. É fácil dizer que se deve ignorá-los, mas a realidade é que a repetição constante de comentários negativos pode erodir a autoestima e semear a insegurança. As palavras, inclusive quando são falsas, têm o poder de moldar nossa autoimagem. Uma pessoa que escuta o mesmo repetidamente pode começar a se perguntar se há algo de verdade nisso. Nesse processo, a confiança em si mesmo vacila e o medo ao olhar dos demais pode se tornar um fardo difícil de suportar. O impacto emocional dos rumores é real e, com frequência, mais danoso que o rumor em si. Não é a mentira que pesa, mas sim a sensação de estar sob um julgamento constante. Manter a calma diante dessas situações requer um esforço consciente. A respiração profunda pode ajudar a estabilizar a mente em momentos de ansiedade. A meditação permite observar os pensamentos sem se apegar a eles. E a escrita reflexiva pode ser um refúgio onde pôr em palavras as emoções e racionalizar os medos. A chave não está em negar a dor que os rumores geram, mas sim em aprender a processá-la sem que nos consuma. Em tempos difíceis, o círculo de apoio se converte em um refúgio essencial. Não podemos controlar o que os demais dizem, mas sim podemos escolher com quem compartilhamos nossa verdade. As relações autênticas, baseadas na confiança e na compreensão, funcionam como um escudo contra a dúvida e a difamação. São essas pessoas que, nos conhecendo verdadeiramente, não permitirão que uma mentira abale a imagem que têm de nós. Construir este tipo de vínculos requer sinceridade, abertura e tempo, mas seu valor é incalculável quando enfrentamos a adversidade. A história está cheia de exemplos de figuras públicas que foram vítimas de rumores, desde filósofos até artistas e líderes políticos. Sócrates, por exemplo, foi acusado de corromper a juventude e de não respeitar os deuses da cidade. Ainda que os rumores fossem infundados, terminaram custando a vida dele. No entanto, seu legado filosófico transcendeu, demonstrando que a verdade tem uma resistência que as palavras vazias não podem derrubar. Na atualidade, muitas celebridades enfrentam rumores constantemente, mas algumas aprenderam a usá-los como uma plataforma para redefinir sua imagem, demonstrando que a percepção pública é maleável e que, às vezes, a melhor resposta é viver de tal maneira que as mentiras não possam se sustentar com o tempo. Enfrentar rumores não tem por que ser só uma experiência negativa. Pode ser uma oportunidade para o crescimento pessoal. A resiliência se fortalece quando aprendemos a lidar com a adversidade sem perder nossa essência. A inteligência emocional se pratica quando decidimos não reagir impulsivamente diante da provocação. E a identidade se redefine quando escolhemos quem queremos ser, apesar do que os demais digam. Os rumores podem ser um desafio, mas também podem ser um recordatório de que só quem se destaca gera conversa. É curioso como, muitas vezes, os rumores terminam afetando mais a quem os difunde do que a pessoa de quem se fala. A credibilidade é um recurso valioso, e quando alguém ganha a reputação de propagar mentiras, sua palavra perde peso. Eventualmente, as pessoas aprendem a distinguir entre quem aporta valor e quem só busca destruir. A difamação pode parecer poderosa no momento, mas a longo prazo é um reflexo da insegurança de quem a propaga mais do que dos defeitos de quem é apontado. Nesse contexto, o silêncio pode ser uma estratégia poderosa. Nem tudo merece uma resposta. Nem toda provocação necessita ser enfrentada. Em ocasiões, a melhor maneira de desmentir um rumor é simplesmente seguir sendo quem você é, permitindo que o tempo e suas ações falem por você. Agir com dignidade e coerência, sem entrar no jogo da difamação, envia uma mensagem mais forte que qualquer defesa verbal. Porque no final, a verdade sempre tem uma forma de vir à tona, enquanto a mentira mais cedo ou mais tarde se desvanece no ar. Dezember. Respostas cortantes e frias. O gelo não se rompe de imediato, mas a cada fissura se torna mais frágil. As relações humanas funcionam de maneira similar. No princípio, um tom cortante ou uma resposta fria podem parecer inofensivos,
uma simples casualidade ou inclusive um mau dia. Mas com o tempo, se esses sinais se repetem, se convertem em fissuras que debilitam a conexão. Sem percebermos, passamos de uma comunicação calorosa a um intercâmbio mecânico de palavras, onde a essência da relação se desvanece. Alguma vez você já sentiu que a energia ao seu redor muda sem uma explicação aparente? Às vezes, sem que você note, sua presença começa a gerar reações inesperadas, olhares de soslaio, silêncios incômodos ou atitudes que antes não existiam. É como se uma sombra invisível se interpusesse entre você e os demais. As palavras têm um poder enorme, e quando são manipuladas por pessoas com segundas intenções, podem se converter em facas afiadas que destroem sua reputação sem que sequer você suspeite. Pense em sua imagem como um reflexo na água. Enquanto tudo estiver em calma, se verá nítida e clara. Mas quando alguém joga pedras em forma de rumores, o reflexo se distorce e, de repente, o que antes era uma verdade sobre você se converte em uma versão alterada que outros começam a acreditar. Como detectar quando algo está ocorrendo pelas suas costas? Observe os pequenos detalhes. Mudanças na forma em que te cumprimentam, respostas evasivas ou a sensação de que certas pessoas começaram a te tratar de maneira diferente sem razão aparente. Em ocasiões, os sinais são sutis, mas estão aí para quem sabe lê-los. E recorde, o tempo sempre põe tudo em seu lugar. A verdade pode demorar a vir à tona, mas quando o faz, brilha com mais força que qualquer mentira. É importante reconhecer que essas atitudes não são resultado de um mau dia, mas sim de uma decisão consciente da outra pessoa. Se te respondem friamente de forma constante, estão projetando uma falta de interesse a você, afetando seu bem-estar emocional. Como disse o psicólogo Daniel Goleman, as emoções são contagiosas, o que significa que as atitudes frias podem influir negativamente em como você se sente a longo prazo. Esse tipo de respostas gera insegurança, frustração e estresse. É crucial não permitir que este comportamento se torne parte de sua vida. Se alguém te responde friamente, é momento de avaliar o valor da relação. Falta de responsabilidad. En el marco de la filosofía estoica, la virtud de la sabiduría implica, entre otras cosas, la capacidad de reconocer y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Sin embargo, las personas malvadas, atrapadas en un ciclo de egoísmo y falta de autoconciencia, se niegan a aceptar su responsabilidad y buscan constantemente culpar a otros por sus errores y fracasos. Esta tendencia a culpar a los demás es una manifestación de su incapacidad para enfrentar sus propias faltas y debilidades. En lugar de reflexionar sobre su comportamiento y aprender de sus errores, prefieren proyectar sus propias deficiencias en los demás, buscando así eximirse de cualquier culpa o responsabilidad. Además de culpar a otros, estas personas suelen adoptar el papel de víctimas, presentándose como personas incomprendidas o injustamente tratadas. Esta estrategia manipuladora busca generar compasión y simpatía en los demás, desviando la atención de sus propias acciones dañinas. En algunos casos, pueden incluso llegar a hacerte sentir culpable por sus propios errores. Te hacen creer que eres tú quien ha provocado su comportamiento negativo, o que tus expectativas son demasiado altas. Esta manipulación emocional puede ser muy perjudicial para tu autoestima y bienestar, ya que te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Desde la perspectiva estoica, esta falta de responsabilidad y tendencia a la victimización son claras señales de una profunda desconexión con la virtud y la razón. Estas personas están atrapadas en un ciclo de negatividad y autoengaño, incapaces de ver el impacto de sus acciones en los demás y en sí mismas. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad y felicidad se encuentran en la aceptación de nuestra responsabilidad y en el compromiso de vivir una vida virtuosa. Esto implica reconocer nuestros errores, aprender de ellos y esforzarnos por mejorar cada día. Al lidiar con personas que se niegan a asumir la responsabilidad de sus acciones, es importante recordar que su comportamiento es un reflejo de su propia confusión interna y no un reflejo de tu valía como persona. No permitas que su manipulación emocional te afecte negativamente. En el entorno laboral, podemos encontrarnos con individuos que, ante el más mínimo contratiempo o error, se apresuran a señalar con el dedo a otros,
evadiendo cualquier tipo de responsabilidad personal. Imagina a ese compañero de trabajo que, tras cometer un error garrafal en un proyecto importante, en lugar de reconocer su equivocación y asumir las consecuencias, inmediatamente busca un chivo expiatorio. Te señala a ti, a otro miembro del equipo o incluso a factores externos, como la falta de recursos o la presión del tiempo, con tal de evitar la culpa. Este tipo de comportamiento, caracterizado por la negación de la responsabilidad y la tendencia a culpar a los demás, crea un ambiente de trabajo tóxico y desmoralizador. La confianza se erosiona, la colaboración se dificulta y la productividad se ve afectada. Además, te coloca en una posición injusta, haciéndote sentir culpable por algo que no has hecho y generando un sentimiento de frustración e impotencia. En el ámbito personal, también podemos encontrar ejemplos similares de personas que se niegan a asumir la responsabilidad de sus acciones. Considera a ese amigo que siempre se mete en problemas, ya sea por decisiones impulsivas, falta de planificación o simple irresponsabilidad. En lugar de reconocer sus errores y aprender de ellos, siempre encuentra una manera de culpar a otros por sus infortunios. Si llegan tarde a una cita, es culpa del tráfico, de un imprevisto de última hora o de alguien que los retrasó. Si tienen problemas financieros, es culpa de la economía, de su jefe o de sus padres. Si algo sale mal en su vida, siempre encuentran una excusa externa para justificar su situación, negándose a mirar hacia adentro y reconocer su propia responsabilidad. Esta tendencia a culpar a los demás y a hacerse las víctimas es una manifestación de su incapacidad para enfrentar la realidad e assumir o controle de suas próprias vidas. Muitas vezes, a frieza não é um ato de maldade, mas sim um mecanismo de defesa. As experiências passadas, as feridas emocionais ou o medo à vulnerabilidade podem fazer com que uma pessoa se resguarde por trás de uma muralha de indiferença. Nesses casos, a pergunta crucial é: vale a pena tratar de compreender o motivo de sua atitude ou é melhor se afastar? A resposta depende da disposição de ambas as partes para construir uma ponte em vez de um muro. Se alguém demonstra um esforço genuíno para se abrir e conectar, a paciência e a empatia podem ser ferramentas valiosas. Mas se a frieza é um muro inquebrantável, insistir só gerará frustração e desgaste emocional. Nem toda frieza é involuntária. Em algumas situações, o distanciamento emocional se converte em uma ferramenta de manipulação. A lei do gelo, o silêncio punitivo e a indiferença calculada são estratégias utilizadas para exercer controle sobre os demais. Essas táticas geram incerteza, ansiedade e a sensação de estar caminhando sobre terreno instável. A melhor forma de neutralizar esse tipo de manipulação é não cair em seu jogo. Manter a clareza emocional, estabelecer limites firmes e não reagir com desesperação impede que a indiferença seja utilizada como uma arma para nos desequilibrar. Às vezes, nos apegamos a relações que perderam sua calidez, tentando forçar uma conexão que já não flui de maneira natural. As dinâmicas interpessoais mudam com o tempo, e é normal que algumas conexões se desvaneçam. O verdadeiro desafio é reconhecer quando uma relação chegou ao fim e aceitar a desconexão sem ressentimento. Seguir insistindo em manter vivo um vínculo esgotado só gera frustração e desgaste emocional. Aprender a soltar com gratidão pelo que foi e sem rancor pelo que já não é, nos permite avançar sem cargas desnecessárias. Em contraposição, construir relações baseadas na reciprocidade é a chave para uma vida social plena e significativa. A diferença entre uma conexão autêntica e uma mantida por costume ou medo à mudança reside na intenção e no compromisso de ambas as partes. As relações genuínas se constroem sobre a honestidade, o respeito e o desejo mútuo de compartilhar tempo e experiências. Para nos rodearmos de pessoas que realmente nos valorizem, é necessário aprender a identificar quem nos oferece uma conexão sincera e quem só está presente por conveniência. Responder à frieza sem perder nossa própria calidez é um ato de maturidade emocional. Devolver frieza só perpetua um ciclo de distanciamento e ressentimento. Em vez disso, manter a dignidade sem cair em jogos emocionais nos permite conservar nossa essência sem nos expormos a relações tóxicas. Estabelecer limites saudáveis é fundamental.
reconhecer quando é momento de se afastar e quando é possível tender pontes sem comprometer nossa paz interior. A verdadeira fortaleza reside em sermos fiéis a nós mesmos, sem permitir que a atitude dos demais dite nossa forma de ser e nos relacionarmos. 11. Te ignoram em silêncio. Antes que o silêncio se instale entre duas pessoas, sempre há uma transição sutil que raramente notamos a tempo. Tudo começa com respostas mais curtas, uma leve indiferença no tom, uma mensagem sem resposta que no princípio parece inofensiva. Até que, de repente, o silêncio se converte em um muro. Não é uma discussão explosiva nem um desacordo evidente, mas sim um afastamento progressivo que deixa mais perguntas que respostas. O que eu fiz de errado? Por que essa pessoa decidiu que minha existência já não merece reconhecimento? O silêncio, nesses casos, não é simplesmente uma ausência de palavras, mas sim uma declaração carregada de significado. O silêncio nem sempre é paz. Às vezes, é um grito sufocado de desprezo. Já notou como alguém pode te fazer sentir insignificante sem pronunciar uma só palavra? De repente, essa pessoa com a qual você costumava compartilhar risadas e conversas se torna um espectro distante, alguém que está presente fisicamente, mas ausente em espírito. As mensagens ficam sem resposta, os olhares evitam o encontro, e a calidez de antes se converte em um frio insuportável. Não é só a falta de palavras o que dói, mas sim a indiferença que se esconde por trás delas. Este tipo de silêncio é mais que uma simples ausência de som. É uma ferramenta de manipulação emocional. Em psicologia, se conhece como tratamento do silêncio, e é uma das formas mais sutis, mas efetivas, de exercer poder sobre o outro. Nosso cérebro está programado para buscar conexão, e quando alguém nos ignora de maneira deliberada, o impacto é similar à dor física. De fato, os estudos demonstraram que a rejeição social ativa as mesmas regiões do cérebro que uma lesão corporal. Não são necessários gritos nem insultos para machucar alguém. Às vezes, o silêncio é a adaga mais afiada. Ao longo da história, a exclusão tem sido uma das penas mais cruéis impostas aos seres humanos. Na Idade Média, os desterrados sofriam não só a perda de seu lar, mas também a condenação de serem esquecidos. Na atualidade, o desprezo silencioso atua da mesma maneira, apagando a pessoa da narrativa sem explicações nem encerramento. É uma forma de castigo invisível, mas devastador, porque no final, não há pior solidão que a que se sente quando alguém decide ignorar sua existência. Então, como enfrentamos este tipo de silêncio? O primeiro é ser honesto consigo mesmo e com a outra pessoa. Se você está sendo ignorado deliberadamente, é fundamental confrontar a situação de maneira calma e sem confrontos agressivos. Pergunte sem rodeios o que está ocorrendo. Às vezes, uma conversa direta pode abrir a porta para a reconciliação ou, ao menos, oferecer clareza sobre o que realmente está acontecendo. A comunicação é a ferramenta mais poderosa para desativar o dano emocional do silêncio. No entanto, há momentos nos quais, por mais que você tente falar, a outra pessoa continuará com sua atitude distante. Hábito de mentir. La honestidad y la integridad son valores fundamentales en la filosofía estoica. Los estoicos creían que la verdad era esencial para vivir una vida virtuosa y en armonía con la razón. Sin embargo, las personas malvadas, cegadas por su egoísmo y falta de principios, recurren a la mentira como una herramienta para manipular y controlar a los demás. Estas personas mienten de forma constante y descarada, sin importarles el daño que puedan causar a quienes les rodean. Sus mentiras pueden ser pequeñas y aparentemente inofensivas, o grandes y elaboradas, diseñadas para engañar y manipular a gran escala. Mienten por diversas razones, para obtener beneficios personales, para evitar responsabilidades, para inflar su ego o simplemente por el placer de engañar. La mentira es una forma de violencia emocional que erosiona la confianza y daña las relaciones. Cuando alguien te miente, te está negando la verdad, te está privando de la información necesaria para tomar decisiones informadas y te está faltando al respeto como persona. Desde la perspectiva estoica, la mentira es una manifestación de vicio, una desviación de la razón y la virtud. Las personas que mienten de forma habitual están atrapadas en un ciclo de engaño y autoengaño, incapaces de ver el daño que causan a sí mismos y a los demás.
El estoicismo nos enseña que la verdad es un valor fundamental que debemos proteger y defender. Debemos ser honestos con nosotros mismos y con los demás, incluso cuando la verdad es difícil o incómoda. La honestidad es la base de la confianza y el respeto mutuo, elementos esenciales para construir relaciones saludables y significativas. Al lidiar con personas que mienten constantemente, es importante recordar que su comportamiento es un reflejo de su propia inseguridad y falta de integridad. No permitas que sus mentiras te afecten o te hagan dudar de ti mismo. Confía en tu intuición y en tu capacidad para discernir la verdad de la mentira. Establece límites claros y firmes con estas personas. No toleres sus mentiras ni permitas que te manipulen. Si es necesario, aléjate de ellas y busca la compañía de personas que valoren la honestidad y la integridad tanto como tú. Recuerda que la verdad siempre sale a la luz. A largo plazo, las mentiras y el engaño siempre se vuelven en contra de quienes los practican. Al elegir vivir una vida basada en la verdad y la honestidad, no solo te proteges a ti mismo, sino que también contribuyes a crear un mundo más justo y transparente. En el ámbito laboral, podemos encontrarnos con aquellos individuos que, en su afán por destacar y sobresalir, recurren a la mentira como una herramienta para inflar su ego y manipular la percepción de los demás. Imagina a ese compañero de trabajo que siempre inventa historias sobre sus logros, exagerando sus contribuciones o incluso fabricando hechos para presentarse como un héroe. Quizás se atribuye el mérito de un proyecto que fue un esfuerzo de equipo, o exagera su experiencia y conocimientos para impresionar a los superiores. Estas mentiras, aunque puedan parecer inofensivas a primera vista, erosionan la confianza y crean un ambiente de competencia desleal. Además, muestran una falta de respeto hacia el trabajo de los demás y una preocupante falta de integridad. En el ámbito personal, también podemos encontrarnos con amigos que utilizan la mentira como una forma de evadir responsabilidades o evitar situaciones incómodas. Piensa en ese amigo que te dice que no pudo asistir a tu evento porque estaba enfermo, pero luego descubres a través de las redes sociales que estaba en otro lugar, divirtiéndose con otras personas. Estas mentiras, aunque puedan parecer pequeñas y triviales, revelan una falta de consideración hacia tus sentimientos y una falta de respeto por tu tiempo. Demuestran que esta persona no valora tu amistad lo suficiente como para ser honesto contigo y que está dispuesto a mentirte para evitar una confrontación o una situación incómoda. Desde la perspectiva estoica, la mentira, en cualquiera de sus formas, es una violación de la virtud de la honestidad y la integridad. Los estoicos creían que la verdad era esencial para vivir una vida virtuosa y en armonía con la razón. Mentir, por otro lado, es una forma de autoengaño y una negación de la realidad. Las personas que mienten de forma habitual están atrapadas en un ciclo de engaño y manipulación. No solo engañan a los demás, sino que también se engañan a sí mismos, creyendo en sus propias mentiras y distorsionando su percepción de la realidad. Esta falta de honestidad consigo mismos y con los demás les impide establecer relaciones auténticas y significativas, y les condena a una vida de superficialidad y aislamiento. Incomodidad cuando estás con ellos. La filosofía estoica nos enseña a prestar atención a nuestras emociones y sensaciones como una brújula interna que nos guía hacia la virtud y la sabiduría. En este sentido, el sentimiento de incomodidad o extrañeza que experimentamos en presencia de ciertas personas puede ser una señal de alerta importante, un llamado a evaluar la naturaleza de esa relación y su impacto en nuestro bienestar. El estoicismo valora la razón y el autoconocimiento como herramientas fundamentales para vivir una vida plena y virtuosa. Nuestras emociones, aunque no deben gobernar nuestras acciones, pueden proporcionarnos información valiosa sobre nuestro entorno y las personas que nos rodean. Cuando nos sentimos extraños, cansados o inquietos en presencia de alguien, nuestro instinto natural nos está advirtiendo que algo no está bien. Esta sensación de incomodidad puede ser sutil al principio, pero con el tiempo se vuelve más evidente y persistente. Puede manifestarse como una sensación de agotamiento después de interactuar con esa persona, una inquietud constante en su presencia o una dificultad para relajarse y ser uno mismo. Este malestar emocional
puede ser causado por una variedad de factores. Tal vez la persona en cuestión emita vibraciones negativas, tenga una actitud crítica o manipuladora, o simplemente no comparta nuestros valores y principios. Sea cual sea la razón, nuestro cuerpo y mente están reaccionando a algo que perciben como amenazante o perjudicial para nuestro bienestar. El estoicismo nos enseña a confiar en nuestra razón y a utilizarla para analizar nuestras emociones y sensaciones. En lugar de ignorar o reprimir la incomodidad que sentimos, debemos examinarla con atención y tratar de comprender su origen. ¿Qué es lo que nos hace sentir incómodos en presencia de esta persona? ¿Hay algún patrón de comportamiento que nos resulte perturbador? ¿Nos sentimos valorados y respetados en esta relación? Una vez que hemos identificado la fuente de nuestra incomodidad, podemos tomar decisiones informadas sobre cómo manejar la situación. Tal vez necesitemos establecer límites más claros con esa persona, reducir el tiempo que pasamos con ella o incluso alejarnos por completo si la relación resulta ser tóxica. Es importante recordar que no debemos sentirnos culpables por alejarnos de personas que nos hacen sentir mal. Nuestra prioridad debe ser proteger nuestro bienestar emocional y mental. El estoicismo nos enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en vivir una vida virtuosa y en armonía con nuestra propia naturaleza. Imagina la escena: una reunión familiar llena de risas, conversaciones animadas y momentos de alegría compartida. Todos parecen estar disfrutando, excepto tú. Hay una persona en particular cuya presencia te genera una sensación de inquietud y malestar. No es que te haya hecho algo directamente, ni que te haya dirigido palabras hirientes o miradas despectivas. Simplemente, su mera presencia es suficiente para hacerte sentir tenso, incómodo y fuera de lugar. Este sentimiento de incomodidad puede manifestarse de diversas formas. Tal vez sientas un nudo en el estómago, un escalofrío que recorre tu espalda o una presión en el pecho que te dificulta respirar con normalidad. Quizás te encuentres evitando el contacto visual con esa persona, buscando excusas para alejarte de ella o simplemente deseando que la reunión termine lo antes posible. Desde la perspectiva estoica, esta sensación de incomodidad no debe ser ignorada. Los estoicos creían que nuestras emociones y sensaciones son señales importantes que nos brindan información valiosa sobre nuestro entorno y las personas que nos rodean. En este caso, tu malestar podría estar indicando que esa persona tiene una energía negativa o intenciones maliciosas, aunque no las exprese abiertamente. Esta energía negativa puede manifestarse de diversas formas, a través de comentarios sarcásticos, miradas de desaprobación, actitudes de superioridad o simplemente una falta de empatía y conexión genuina. Aunque estas acciones pueden parecer sutiles e inofensivas para los demás, para ti pueden ser profundamente perturbadoras y desestabilizadoras. El estoicismo nos enseña a confiar en nuestra intuición y a utilizar nuestra razón para analizar nuestras emociones. Si te sientes incómodo en presencia de alguien, no ignores esa sensación. Pregúntate qué es lo que te hace sentir así. ¿Es su lenguaje corporal? ¿Su tono de voz? ¿La forma en que te mira? ¿Hay algo en su comportamiento que te resulte amenazante o manipulador? Una vez que hayas identificado la fuente de tu incomodidad, puedes tomar medidas para proteger tu bienestar emocional. Esto puede implicar limitar el tiempo que pasas con esa persona, evitar conversaciones que te resulten incómodas o simplemente alejarte de su presencia cuando te sientas abrumado. Recuerda que no tienes la obligación de tolerar la compañía de personas que te hacen sentir mal. Tu bienestar emocional es importante y mereces estar rodeado de personas que te respeten, te valoren y te hagan sentir cómodo y seguro. En el entorno laboral, donde pasamos gran parte de nuestro tiempo y energía, es fundamental prestar atención a las señales que nuestro cuerpo y mente nos envían. A veces, podemos encontrarnos con compañeros de trabajo cuya presencia nos genera una sensación de ansiedad, agotamiento o malestar general. O cérebro humano está projetado para interpretar a interação social como uma necessidade básica. Desde a infância, buscamos sinais de aprovação no rosto de nossos cuidadores, o reconhecimento de nossa existência através do olhar, da palavra e do contato. Quando esses estímulos faltam, a mente reage com angústia.
Estudos neurocientíficos demonstraram que a rejeição ativa as mesmas áreas cerebrais relacionadas com a dor física. Ou seja, ser ignorado pode doer tanto como uma ferida física. A exclusão social, seja em um grupo de amigos, no entorno laboral ou dentro de uma relação sentimental, pode gerar um impacto profundo na autoestima e na percepção de nosso próprio valor. Nem todo silêncio é danoso. Existem dois tipos fundamentais de silêncio: o destrutivo e o construtivo. O silêncio destrutivo é aquele que se usa como uma forma de manipulação ou castigo. Em relações tóxicas, o tratamento do silêncio é uma estratégia comum. Uma pessoa ignora deliberadamente a outra como uma forma de controle emocional. Este tipo de atitude gera insegurança, ansiedade e um sentimento de indignidade na vítima. Por outro lado, o silêncio construtivo é aquele que se usa com intenção positiva, para refletir, curar feridas ou evitar conflitos desnecessários. Um momento de introspecção pode nos ajudar a aclarar pensamentos, a tomar decisões mais sábias e a nos reconectarmos conosco mesmos sem a distração do ruído externo. Um dos maiores desafios que enfrentamos em nossa relação com o silêncio é a armadilha da validação externa. A necessidade de aprovação é um reflexo de nossa natureza social, mas quando se converte no eixo de nossa identidade, nos tornamos vulneráveis à indiferença alheia. Muitas vezes, a dor de ser ignorado não provém do ato em si, mas sim da crença de que nossa valia depende da atenção dos demais. Cultivar uma autoestima sólida é a chave para não cair nessa armadilha. Se apreciar, sem necessidade de que outro valide nossa existência, nos permite experimentar o silêncio sem que se transforme em sofrimento. O silêncio também tem um papel fundamental nas relações abusivas. Quando alguém recorre ao tratamento do silêncio de maneira frequente, busca castigar sem necessidade de palavras. É uma estratégia passivo-agressiva que deixa a outra pessoa em um estado de incerteza e angústia. Nesses casos, é crucial identificar os sinais de manipulação e estabelecer limites. Se o silêncio se usa como uma forma de controle, a melhor resposta é a autoafirmação. Reconhecer que merecemos relações nas quais a comunicação seja aberta e respeitosa. Historicamente, o silêncio tem sido utilizado como uma forma extrema de castigo. Na antiga Grécia, o ostracismo era um mecanismo mediante o qual uma pessoa podia ser desterrada da polis por decisão da comunidade. Perder o direito à palavra e ao reconhecimento social era uma das piores condenações. Em diversas culturas, o isolamento tem sido uma ferramenta de opressão, mas também uma forma de resistência. Figuras como Marco Aurélio, Buda ou os místicos do deserto encontraram no silêncio uma fonte de fortaleza interior. O silêncio, quando é escolhido em vez de imposto, se converte em uma via de autoconhecimento e crescimento. Como responder com inteligência emocional quando enfrentamos o silêncio de outros? A chave está em não reagir impulsivamente. Quando alguém nos ignora, o instinto geralmente nos empurra a buscar desesperadamente a atenção dessa pessoa ou a responder com a mesma indiferença. No entanto, uma resposta emocionalmente madura implica tomar distância, analisar a situação e agir com dignidade. Manter a calma, não suplicar por reconhecimento e centrar nossa energia em relações que realmente nos valorizem é uma forma poderosa de proteger nosso bem-estar emocional. Em última instância, o silêncio nos mostra quem realmente valoriza nossa presença. Nos rodearmos de pessoas que nos escutam, que nos reconhecem e que nos brindam uma comunicação sincera é essencial para uma vida equilibrada. Não se trata de evitar o silêncio, mas sim de compreender seu significado em cada contexto. Quando o silêncio provém da reflexão, se converte em um aliado. Quando provém da manipulação, é um sinal de alerta. Aprender a conviver com o silêncio sem temê-lo, sem depender da validação alheia e sem permitir que se converta em um instrumento de sofrimento, é uma das maiores fortalezas que podemos desenvolver. 12. Se alegram em segredo com seus fracassos. Há um tipo de decepção que não vem do fracasso em si, mas sim da reação de quem te rodeia quando você cai. São esses gestos sutis, olhares disfarçados de compaixão, palavras envoltas em suposta empatia que, no fundo, encerram uma satisfação velada. Não é algo que se expresse de maneira aberta, porque a inveja,
O ressentimento e a falta de apoio raramente se apresentam de forma direta. Mas se você prestar atenção, os sinais são inconfundíveis. Um sorriso contido quando as coisas não saem bem para você, um "eu te avisei" disfarçado de preocupação, uma falta de entusiasmo quando você conquista algo grande. As relações humanas estão cheias de nuances, e nem sempre o que parece apoio realmente o é. Há pessoas que, em vez de se sentirem genuinamente felizes por suas conquistas, preferem te ver no chão. Não porque sejam necessariamente más, mas porque seu crescimento, de alguma forma, lhes recorda o que eles não conquistaram. E em vez de tomarem isso como uma inspiração, convertem em uma comparação constante na qual só podem se sentir bem se você fracassar. O fracasso é um momento difícil, mas também é revelador. É aí onde as máscaras caem e você pode ver com clareza quem está realmente com você e quem só estava esperando um tropeço seu para alimentar o próprio ego. Observe as reações. Em vez de um abraço sincero ou palavras de alento, você nota que alguém parece desfrutar disso em silêncio. Pode ser uma leve expressão em seu rosto, uma mudança em seu tom de voz ou simplesmente uma ausência de compaixão. Não necessitam dizer nada para que você sinta. Essas pessoas não te atacam com insultos nem zombam abertamente, porque isso tornaria evidente o verdadeiro sentir delas. Em vez disso, minimizam o que ocorre com você ou disfarçam de normalidade. Bom, isso acontece com todo mundo. Ou "você vai superar" são frases que, ainda que possam soar neutras, na realidade estão vazias de verdadeira empatia. Não há um interesse genuíno em seu bem-estar, só uma indiferença cômoda que oculta uma satisfação interna. As palavras podem ser armas disfarçadas de consolo. Bom, era óbvio que não ia funcionar. Tampouco é que fosse tão importante. Ao menos você aprendeu algo. Expressões que na superfície podem parecer conselhos práticos, mas que na realidade levam uma mensagem implícita. Eles já sabiam que você ia fracassar, e de alguma maneira, isso lhes dá prazer. O apoio genuíno não necessita destacar o óbvio, nem reforçar a dor do outro. Mas quando alguém sente uma secreta alegria por sua queda, a linguagem dessa pessoa muda sutilmente. Em vez de levantar seu ânimo, as palavras dela parecem reforçar a ideia de que o resultado era inevitável, como se seu esforço nunca tivesse feito sentido. Não é que queiram te ajudar a ver a realidade, mas sim que buscam reafirmar que sempre estiveram corretos. Se você quer identificar quem realmente te apoia, não olhe só como reagem diante de seus fracassos. Observe o que fazem quando você tem sucesso. O desinteresse, a mudança de tema repentina, a falta de felicitações, inclusive a ausência de um simples sorriso. São sinais de alguém que não consegue celebrar suas vitórias, porque enquanto o fracasso de outros alimenta o ego deles, o sucesso alheio os confronta com as próprias limitações. Quando você conquista algo grande, as pessoas que te apreciam sinceramente estarão aí para celebrar com você. Não necessitarão que você peça nem que você se vanglorie. Mas aqueles que em segredo desejam te ver cair, encontrarão a maneira de minimizar a importância disso. Dirão coisas como: "Bom, tampouco é para tanto", ou "Fulano conquistou algo maior ano passado". Não suportam te ver brilhar porque sua luz lhes recorda a própria escuridão. Não há nada mais cruel que comparar alguém com outro quando está em seu pior momento. E, no entanto, é uma tática comum entre quem não deseja seu bem-estar. Em vez de te consolar, te recordam alguém que sim teve sucesso no que você falhou. "Bom, veja o João, ele sim conseguiu fazer. A Carla também passou por isso e superou mais rápido. Talvez você devesse aprender com o Pedro, ele não cometeu seu erro". Esses comentários não buscam te motivar, só reforçam a ideia de que você não é suficiente, que outros sim conseguiram e que de alguma maneira você ficou para trás. As comparações nesses momentos não são conselhos, são golpes disfarçados de lições. São uma forma de te debilitar, de te fazer sentir inferior. E quando provém de alguém que deveria te apoiar, doem ainda mais. Algumas pessoas não te dirão abertamente que você merecia, mas deixarão cair comentários que insinuam que, de alguma forma, você é o problema. Sempre acontecem essas coisas com você, não é? Talvez seja que você não tem sorte nisso. Algo você deve estar fazendo de errado. Necessidade de controlar tu vida.
La filosofía estoica nos enseña a aceptar lo que no podemos controlar y a enfocarnos en lo que sí podemos, que son nuestras propias acciones y reacciones. Sin embargo, las personas malvadas, cegadas por su egoísmo y su necesidad de poder, buscan controlar cada aspecto de sus vidas y las vidas de quienes les rodean. Este deseo de control es una manifestación de su inseguridad y falta de confianza en sí mismos. Se sienten amenazados por la incertidumbre y el cambio, y buscan imponer su voluntad sobre los demás para sentirse seguros y poderosos. Las personas controladoras pueden manifestar su comportamiento de diversas maneras. Pueden ser dominantes y autoritarias, exigiendo que las cosas se hagan a su manera, sin importar las necesidades o deseos de los demás. Pueden ser manipuladoras y engañosas, utilizando tácticas sutiles para influir en las decisiones y acciones de quienes les rodean. O pueden ser abiertamente coercitivas, utilizando amenazas y violencia para imponer su voluntad. Desde la perspectiva estoica, este deseo de control es una fuente de sufrimiento y frustración. Los estoicos creían que la verdadera felicidad se encuentra en la aceptación de lo que no podemos controlar y en el enfoque en lo que sí podemos, que son nuestras propias acciones y reacciones. Al tratar de controlar todo y a todos, las personas malvadas se condenan a una vida de ansiedad, estrés y conflicto. Además, el estoicismo nos enseña que el verdadero poder no se encuentra en el control externo, sino en el dominio de uno mismo. Las personas virtuosas son aquellas que han aprendido a controlar sus emociones, sus deseos y sus miedos, y que actúan de acuerdo con la razón y la justicia. En el entorno laboral, podemos encontrarnos con figuras de autoridad que, bajo la apariencia de supervisión y guía, ejercen un control excesivo y sofocante sobre sus subordinados. Imagina a ese jefe que insiste en revisar cada pequeño detalle de tu trabajo, no porque busque ayudarte a mejorar o garantizar la calidad del proyecto, sino porque necesita tener el control absoluto sobre cada aspecto del proceso. Este tipo de jefe micromanager no confía en las capacidades de su equipo y siente la necesidad de supervisar cada paso, por insignificante que parezca. Esta actitud no solo mina la autonomía y la creatividad de los empleados, sino que también genera un ambiente de trabajo tenso y desmotivador. Los trabajadores se sienten vigilados y juzgados constantemente, lo que puede llevar a un aumento del estrés y la ansiedad, así como a una disminución de la productividad. En el ámbito personal, también podemos encontrarnos con amigos que manifiestan una necesidad de control excesiva. Piensa en ese amigo que siempre decide a dónde ir, qué hacer y con quién pasar el tiempo, sin tener en cuenta las opiniones o preferencias de los demás. Este tipo de amigo puede ser encantador y carismático, pero su afán por controlar cada aspecto de la interacción social puede resultar asfixiante y frustrante. En lugar de disfrutar de la compañía y la espontaneidad, te sientes atrapado en una dinámica donde tus deseos y necesidades son ignorados. Esta falta de consideración por los demás es una señal de alerta importante, ya que puede indicar una falta de empatía y una tendencia a priorizar los propios intereses sobre los de los demás. En su afán por mantener el control, las personas malvadas recurren a una amplia gama de tácticas manipuladoras y coercitivas. Estas tácticas pueden ser sutiles y difíciles de detectar, o abiertamente abusivas y dañinas. Un ejemplo común es la creación de reglas rígidas y arbitrarias que deben ser seguidas al pie de la letra. Estas reglas pueden abarcar desde aspectos triviales de la vida cotidiana, como la forma de vestir o los horarios de comida, hasta decisiones importantes, como la elección de carrera o el lugar de residencia. El incumplimiento de estas reglas puede acarrear castigos o represalias, lo que genera un clima de miedo y sumisión. Otra táctica común es el uso del chantaje emocional. Las personas controladoras pueden amenazar con hacerse daño a sí mismas, con abandonar la relación o con causar problemas a los demás si no consiguen lo que quieren. Esta manipulación emocional puede ser extremadamente efectiva, ya que juega con los sentimientos de culpa y responsabilidad de la víctima. En el ámbito de las relaciones de pareja, la necesidad de control puede manifestarse de forma especialmente invasiva y perjudicial. Un ejemplo clásico es la pareja que monitorea constantemente los movimientos y las interacciones sociales de su compañero A. Esto puede incluir revisar su teléfono,
controlar sus redes sociales, interrogarle sobre sus actividades ou incluso seguirle fisicamente. Pequenas frases que, ainda que pareçam inofensivas, semeiam dúvidas em sua mente. Não buscam analisar a situação para te ajudar, mas sim te fazer sentir que o fracasso te persegue porque há algo defeituoso em você. E fazem isso com a intenção de te desarmar, de te ver cada vez mais fraco, mais inseguro. O humor pode ser uma arma poderosa e alguns o usam para disfarçar o desprezo deles. Quando algo sai mal para você, em vez de te apoiar, te lançam piadas que no fundo só buscam te rebaixar. Bom, ao menos você tem experiência em fracassar. Se eu tivesse apostado, teria sabido que isto ia acontecer. Você sabe que isso já era esperado, não sabe? Riem enquanto dizem isso, mas você sabe que há algo mais por trás. Porque o verdadeiro apoio não necessita se disfarçar de zombaria. As piadas podem ser uma forma de aliviar momentos difíceis, mas quando vem de alguém que desfruta sua queda, não são inofensivas. São adagas envoltas em risadas. Quando você enfrenta um fracasso, as pessoas que realmente te apreciam estarão aí para te levantar. Você não necessitará pedir. Mas aqueles que desfrutam sua queda se manterão à margem, observando à distância, como se sua dor não fosse assunto deles. Enquanto outros te estendem a mão, eles cruzam os braços. Não porque não possam ajudar, mas sim porque não querem. Porque te ver no chão reforça a própria sensação de superioridade deles. E essa indiferença dói mais que qualquer crítica. Porque nos momentos difíceis, a verdadeira amizade não se mede por palavras bonitas, mas sim por ações concretas. Afaste-se de quem se alegra em segredo com seu fracasso. Nem todos que te rodeiam são seus aliados. Nem todos que te sorriem querem te ver triunfar. Aprenda a identificar esses sinais sutis. Observe quem te celebra de coração e quem se mantém em silêncio quando você conquista algo grande. Preste atenção em quem te estende a mão quando você cai e quem prefere ficar à margem. Porque se alguém desfruta seu sofrimento, se o apoio dessa pessoa só é superficial, se as palavras dela ocultam veneno disfarçado de consolo, não hesite. Essa pessoa nunca esteve realmente do seu lado. 3. Tentam te sabotar sem que você note. A maioria dos obstáculos na vida são visíveis. Uma falta de recursos, uma oportunidade perdida, uma competição feroz. Mas há um tipo de barreira que é muito mais perigosa precisamente porque se esconde em plena vista. A sabotagem disfarçada de amizade, de conselhos bem intencionados, de apoio falso. É o tipo de influência que pouco a pouco, sem levantar suspeitas, erode seus planos, sua confiança e sua energia, até que você se encontra perdido, sem saber exatamente como chegou ali. As pessoas que tentam te sabotar sem que você note geralmente não são inimigos declarados. São, com muita frequência, companheiros, colegas, amigos e inclusive familiares. Não buscam te confrontar diretamente nem te frear com força bruta. Não te dizem, você não pode fazer isso com dureza, porque isso despertaria seu instinto de luta. Em vez disso, empregam táticas sutis, pequenos comentários, distrações disfarçadas de diversão, dúvidas semeadas como sementes que germinam em sua mente sem que você perceba. Um dos métodos mais comuns é te dar conselhos que, em teoria, parecem razoáveis, mas que, na prática, te desviam de seu caminho ou te empurram a tomar riscos desnecessários. Talvez você esteja iniciando um negócio e alguém te sugira fazer um investimento imprudente, porque é preciso arriscar para ganhar. Ou talvez você esteja focado em melhorar sua saúde e te digam que não acontece nada se hoje você pular o treino porque também é preciso aproveitar a vida. O mais perigoso desses conselhos é que não parecem ataques diretos. Se apresentam com um sorriso, com a aparência de uma mão amiga. Mas o efeito acumulativo deles pode fazer com que você tome más decisões que te atrasem ou inclusive te façam abandonar seu caminho. Nem todos os sabotadores te empurram a cometer erros. Alguns simplesmente tentam apagar sua motivação. São os que minimizam seus esforços com frases como: "Para que tanto esforço se no final não vai mudar nada? Isso que você faz não é tão importante. As pessoas não darão valor." Muita gente tentou o mesmo e fracassou. Cada uma dessas frases, ditas repetidamente, semeiam dúvidas. Se você não está suficientemente firme em seu propósito, você poderia começar a se questionar se realmente vale a pena.
O que uma vez te enchia de emoção, de repente parece trivial. E assim, pouco a pouco, você vai deixando de lado o que te fazia avançar. A sabotagem nem sempre é agressiva. Às vezes, simplesmente é uma distração no momento certo. Você está a ponto de terminar um projeto importante e, de repente, alguém aparece com um convite para sair, com uma conversa que se alonga demais, com um drama desnecessário que requer sua atenção. Pode parecer casualidade, mas se você prestar atenção, notará um padrão. Sempre que você está perto de uma conquista significativa, algo acontece. Alguém necessita de sua ajuda, surge uma crise, aparece uma oportunidade aparentemente melhor que te desvia do caminho. Se essas interrupções vêm sempre da mesma pessoa, talvez não seja coincidência. A sabotagem também pode tomar a forma de problemas artificiais. Justamente quando você mais necessita de clareza mental e foco, aparecem discussões, mal-entendidos ou rumores que te obrigam a gastar sua energia emocional em algo completamente alheio ao seu propósito. Às vezes, essas pessoas lançam comentários provocadores para te fazer reagir. Outras vezes, manipulam outros para criar uma situação de tensão. A chave é que cada vez que você tenta avançar, termina preso em uma rede de conflitos que você não pediu nem buscou. O pior inimigo não é quem te diz que você não pode fazer isso, mas sim quem semeia a dúvida em sua própria mente. Não te atacam diretamente, mas sim deslizam comentários sutis como: "Você tem certeza de que consegue com isto? Não quero que você se decepcione." Não digo que seja impossível, mas não é algo que qualquer um possa fazer. Às vezes é melhor se conformar com o que já se tem. Essas frases ficam flutuando em sua cabeça, te fazendo questionar suas próprias habilidades. E uma vez que a dúvida se instala em sua mente, se converte em uma voz interna que te freia mais que qualquer obstáculo externo. Às vezes, a sabotagem ocorre pelas suas costas. Pode ser um comentário em uma reunião, uma insinuação sutil, uma piada que, ainda que pareça inofensiva, deixa uma má impressão. Dizem coisas como: "Sim, ele é bom no que faz, mas às vezes se obsessiona demais." Eu o apoio, ainda que sinceramente creia que ele não tem muita experiência nisso. Não sei como ele se vira, mas eu não faria assim. Essas pequenas frases podem parecer inocentes, mas o objetivo delas é claro: fazer com que os demais duvidem de você, que não te levem a sério, que não confiam plenamente em suas capacidades. E logo estão aqueles que se apresentam como seus maiores aliados, os que te animam com palavras bonitas, mas que no fundo esperam que você fracasse. Te dizem que creem em você, mas quando algo sai mal, são os primeiros em te recordar que tinham advertido. Quando você conquista um sucesso, minimizam ou atribuem a sorte. Quando você tropeça, o apoio deles se converte em um sutil "eu te avisei." Essas pessoas nunca te dão um respaldo real. Só estão aí para observar, esperando o momento em que possam dizer que tinham razão. O primeiro passo para evitar ser vítima desse tipo de sabotagem é reconhecê-lo. Não se trata de se tornar paranoico, nem de desconfiar de todos, mas sim de aprender a identificar padrões de comportamento que te afastam de seu caminho. Rodeie-se de pessoas que realmente te impulsionem, que celebrem suas conquistas sem inveja, que te deem conselhos baseados na realidade e não na manipulação. E o mais importante, confie em sua própria visão. Quando alguém tentar te desviar, recorde por que você começou. Quando minimizarem seus esforços, reforce-os ainda mais. Quando tentarem te fazer duvidar, responda com ação. Você não necessita da validação de quem espera te ver cair. Só necessita da certeza de que cada passo que você dá é para frente, sem permitir que a sombra da sabotagem ofusque sua luz. Depois de explorar estas ideias, chegamos a uma verdade fundamental. Não podemos controlar as ações nem os pensamentos dos demais, mas sim como reagimos diante deles. Sempre haverá pessoas com opiniões distintas, com juízos apressados ou com emoções que não compreendemos totalmente. No entanto, a verdadeira chave não está em mudar a percepção alheia, mas sim em fortalecer nossa própria paz interior. Não necessitamos da aprovação de todos para viver uma vida plena. Em vez de nos desgastarmos tentando agradar a quem nunca estará satisfeito, é mais valioso nos centrarmos em quem realmente nos aprecia e respeita pelo que somos. Não se trata de ser indiferente, mas sim de saber escolher nossas batalhas emocionais
e dar prioridade ao que realmente nos aporta. No final, o que realmente define nossa felicidade não é como os demais nos veem, mas sim como nos vemos a nós mesmos. Rodeie-se de pessoas que te apoiem, que somem em sua vida e que celebrem sua autenticidade. Porque quando você deixa de se preocupar com as opiniões desnecessárias, você ganha algo muito mais valioso: liberdade emocional.